Olá, aqui quem fala é a professora Lisandra, do primeiro ano da Escola Odete de Paulínia. E hoje eu gostaria de falar com os pais sobre as fases da escrita. Muitas famílias estão preocupadas porque os filhos ainda não estão lendo e nem escrevendo com autonomia. Mas o que a gente precisa entender é que a criança passa por várias fases antes de chegar na fase alfabética. A primeira fase de escrita que a criança passa é a fase pré-silábica, onde ela entende que desenho e escrita são a mesma coisa. Então, pode ser que ela use os desenhos para representar aquilo que ela quis escrever, ou pode ser que ela tente imitar a escrita do adulto, fazendo vários risquinhos, como pode ser visto aí na imagem. A segunda fase de escrita é quando a criança já percebe que existem alguns símbolos que ela pode usar para representar a escrita, que são as letras, mas ela ainda não entende que cada letra tem um som. Por isso, ela acaba usando as letras que ela conhece para escrever todas as palavras. A maioria das crianças usam as letras do próprio nome para escrever tudo o que elas querem. Nessa fase, também é comum que a criança misture letra e número. Já na fase silábica sem valor sonoro, a criança começa a perceber que as palavras são formadas por sílabas e que a quantidade de sílabas varia de uma palavra para outra. Então, ela começa a colocar uma letra para cada sílaba, mas essa letra ainda não tem a ver com o som que a sílaba faz. Se a gente olhar o exemplo da aluna Ana na imagem, na palavra dinossauro, ela contou dinossauro, 4 sílabas, e para cada sílaba ela colocou uma letra que não tem nada a ver com o som. Na fase silábica com valor sonoro, a criança ainda vai contar a quantidade de sílabas e colocar uma letra para cada sílaba. Mas aqui a diferença é que ela já sabe que algumas letras têm sons específicos. Então, pode ser que ela use somente as vogais daquela palavra, pode ser que ela use somente as consoantes daquela palavra, e pode ser que ela alterne vogais e consoantes. Pegando o exemplo do aluno Jean na imagem, na palavra caderno, a gente percebe que ele contou caderno, 3 sílabas. Para a sílaba K, ele usou a letra C. Para a sílaba der, ele usou a letra D. E para a sílaba no, ele usou a letra O. Na fase silábica alfabética, a criança começa a perceber que para formar sílaba, ela precisa de 2 letras. Mas como ela ainda não consegue formar todas as sílabas, então ela oscila entre usar uma letra, que tem a ver com o som, e usar a sílaba com 2 letras. Observando a palavra lápis no exemplo, a gente percebe que a criança usou a letra L para a sílaba lá, mas já na sílaba pis, ela já sabe usar o P e o I para fazer o pi. Interessante observar também que nessa fase a criança já tem mais facilidade para estruturar as frases e a gente já até consegue acompanhar a leitura dessa frase por causa do som das letras. Depois de passar por todas essas fases, a criança finalmente vai chegar na fase alfabética, que é quando a gente já consegue ler tudo aquilo que ela escreve. Ainda que tenha algumas trocas fonéticas e que a criança não saiba a ortografia certa das palavras, a gente já consegue entender o que ela quis dizer com a escrita. Aqui no exemplo, a criança usou a letra K no lugar da letra G na palavra gato, porque os sons são muito parecidos. E na palavra dinossauro, ela ainda não compreende as regras ortográficas que definem que dinossauros são com 2 S's, então ela acaba usando C cedilha. Nessa fase, ela já consegue escrever as frases mais estruturadas, mas ainda pode ser que ela junte uma palavra na outra, e isso vai ser desenvolvido através da leitura, aonde ela vai perceber que quando uma palavra termina, ela precisa colocar um espaço. A alfabetização é uma caminhada longa e cada criança tem um ritmo de aprendizagem. Então, o adulto precisa ter paciência e estimular sempre. Para o primeiro ano, nosso desejo é que as crianças cheguem, no mínimo, ao nível silábico.
Porém, elas têm até o terceiro ano, que é o final do primeiro ciclo do ensino fundamental, para serem alfabetizadas. As atividades propostas nesse período de quarentena têm como objetivo desenvolver as percepções necessárias para que todas as crianças avancem dentro do nível que estão, independente se elas estão no pré-silábico ou se elas já atingiram o nível alfabético. Obrigada por assistirem até aqui, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora.